O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse então a seguinte parábola: Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Vou-me embora. Vou ter com meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu a lançar-se ao pescoço, cobrindo-os de beijo. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a túnica mais bela e veste-lhe. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou e o teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora em estar com ele, mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres da má vida, mandaste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, tirei uma folhinha pequenina do bolso, o que significa que, quando fui convidado para fazer esta homilia, o Sr. Padre Duarte perguntei-lhe a ele: mas quanto tempo é que demora mais ou menos a homilia neste tempo de retiro? E o Padre Duarte respondeu-me: temos tempo. Mas quando se diz... Mas quando se diz temos tempo a um padre, é preciso ter muito cuidado.
porque temos, como nos Atos dos Apóstolos nos dizem, São Paulo, que lhe devem ter dito também, temos tempo, e ele começou a pregar pela tarde e de madrugada ainda falava. Ao ponto, como sabeis, de um rapazito lá a apanhar ar fresco na janela, ter adormecido, como é normal, e caiu da janela abaixo. Teve assim um alvoroço no momento, e São Paulo disse, não vos preocupeis, vamos dar continuidade ao trabalho de Deus. Ressuscitou, e diz o texto dos Atos dos Apóstolos, e continuou a pregar. Por isso, para que não aconteça estarmos aqui às 10 da noite a ouvir-me, é por essa razão que eu trouxe um papelinho para me ajudar a não fazer com que um ou outro desfaleça. A primeira coisa que me aconteceu quando, há uns minutos atrás, entrei aqui, foi ver este auditório cheio, mesmo antes da missa começar. E isso a um padre que está habituado todos os dias a pregar para pessoas, mesmo assim ainda traz, não vou dizer algum medo, porque nestas coisas, quando Nosso Senhor nos pede para fazer uma coisa, São Paulo diz, a quem chama Deus fortalece. E por isso não temos medo, se Deus nos pede. Mas humanamente o coração treme e acelera, não é? Como nos acontece em tantas circunstâncias da nossa vida. Mas a verdade é que me fez lembrar quando, pela primeira vez, ainda recentemente ordenado, há mais de uma década atrás, também não foi assim muito mais do que uma década, mas foi há mais de uma década atrás, a primeira vez que estava diante de uma igreja enorme, cheia de pessoas. E eu fiquei assim um bocadinho com medo na altura e fui falar com um senhor padre, mais de idade avançada, já habituado a pregar para multidões, que me disse assim, mas tu já não rezaste tantas vezes, já não fizeste homilia tantas vezes? E eu disse-lhe que sim. E ele disse, então, sabes quantos anjos estão à volta do sacrário em cada missa que tu celebras? Eu disse, olha, nunca me tinha percebido. Ele disse, são milhares. Portanto, não pregas só para aqueles 10 ou 15 que tens lá na paróquia todos os dias, mas para os milhares de anjos que estão à tua volta. E eu, a partir daquele dia, deixei de ter medo. Porque estão milhares e milhares diante do Santíssimo e, pelo menos aqui, temos cada um de nós, ao nosso lado, o nosso querido anjo da guarda, a velar para que alguma coisa daquilo que eu possa dizer aqui possa, de certa forma, ajudar cada uma das nossas vidas. Mas vamos ao que interessa, que é precisamente estes textos da missa que acabamos de escutar. Repararam que o Evangelho começa assim. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Caríssimos irmãos, quem é que precisa de ouvir Jesus? Todos. Todos precisamos de ouvir Jesus. Reparem que o Evangelho precisa, que são os pecadores que precisam de ouvir Jesus. Quem não precisa de ouvir Jesus é porque, de certa forma, não reconhece o pecado que tem. Não reconhece o pecado em que vive. Não reconhece a Cristo como aquele que liberta o homem do pecado. O texto do Evangelho diz isso. Eram os publicanos e os pecadores. Aqueles que estavam à espera de alguma palavra que os pudesse ajudar. Alguma palavra que os pudesse fortalecer para mudarem a sua vida. Todos eles tinham esse desejo de ver Jesus. Mas eles sabiam que Jesus tinha a palavra certa, a força certa, a vida que lhes podia dar a vida. E aproximavam-se de Jesus. Mas diz também o texto que os fariseus e os escribas, que sabiam muitas coisas, os fariseus e os escribas eram os que mais sabiam acerca de Deus. Esses murmuravam, estavam a olhar só para aquilo que Jesus fazia e não se deixavam tocar pela sua palavra. E Jesus, olhando para eles, sabem quais são os sentimentos que Jesus tem? O primeiro de todos, tem paciência. Se fôssemos nós, quando olham para nós e nos criticam, ai, tu vais a isto, tu vais àquilo. Alguns devem ter dito aos amigos, vou estes 2 dias para Fátima. E um ou outro deve ter ouvido, para Fátima, se calhar até da família, para Fátima, lá vais tu outra vez para Fátima. O que é que vais lá aprender? O que é que vais lá fazer? E alguns de nós até respondemos, está calado. Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Mesmo aos fariseus e aos escribas que murmuravam. Jesus teve paciência e disse, também este coração precisa de ser convertido. E então, ao jeito de Jesus, para falar a todos, contou-lhes esta parábola que todos nós gostamos de ouvir e que já ouvimos tantas vezes que às vezes até nos esquecemos da novidade que ela traz. Quem é que não se lembra de, desde pequenino, ouvir a palavra
a parábola do filho pródigo. Todos nós ouvimos. Houve uma vez na catequese que uma das crianças me veio contar que o catequista disse assim: vamos ler o Evangelho do dia antes de começar a catequese. E começou. Naquele tempo, um homem tinha 2 filhos. Fechou a Sagrada Escritura e disse: é a parábola do filho pródigo. Já toda a gente conhecia, não era preciso estar a dizer. E às vezes acontece isto connosco. A palavra que o Senhor nos dirige tantas vezes é a mesma que achamos que já ouvimos. E sem nos apercebermos, o coração fecha-se um bocadinho. E é precisamente aqui, nesta palavra, nesta longa palavra que o Senhor nos quer dar, que uma ou outra palavra que Ele nos dirige pode tocar o nosso coração, qualquer que ela seja. E reparem que o Senhor faz precisamente isso, enche a parábola de personagens, para que não fique ninguém de fora para se poder identificar. Sabem o que os mestres espirituais diziam? E dizem ainda, que é preciso muitas vezes nós entrarmos dentro da cena que se está a passar no Evangelho. E por isso identificarmos-nos com aquela multidão, com aqueles publicanos, com aqueles pecadores. Há alguns de nós com os fariseus ou com os escribas de vez em quando. E por isso, às vezes nós temos que dizer quem somos nós nesta parábola. Uma vez perguntei isso na catequese, não é? Quem é que são cada um de nós na parábola? E houve sempre um que disse assim, um dos pequeninos: eu sou o pai. Então porquê? Porque eu gosto de toda a gente. Muito bem. Outro levantou o dedo e disse: ai, eu sou o filho pródigo. Porquê? Porque ontem me chateei com o meu pai. E outro disse ainda: eu sou o outro, o irmão mais velho. E eu disse: porquê? Porque às vezes eu acho que os meus irmãos recebem mais do que eu. Estão a ver? Jesus fala para se todos se identificarem. E houve até um que levantou o dedo, depois de toda a gente ter dito as personagens, e disse: mas já todas as personagens apareceram. Ele disse assim: não. Então porquê? Eu identifico-me com os porcos. E eu perguntei-lhe: porquê? Porque os meus pais tratam tudo para mim. E eu nunca me tinha percebido disso. Vejam como as crianças sabem mais do que nós. É verdade que os porcos desta parábola eram os que não tinham nada para fazer, só comer. Porque tudo lhes era apresentado. E Nosso Senhor dá-nos isto no Evangelho. Com quem é que tu te identificas no Evangelho? Se calhar em muitos momentos da vida nós vamos saltando de personagem em personagem e nos identificamos ora com esta, ora com aquela. E por isso o Senhor tem uma palavra para todos os momentos da nossa vida. Nos momentos em que somos o filho pródigo, nos momentos em que somos o pai e somos chamados a sê-lo, nos momentos em que somos o filho invejoso que não quer o bem para o seu irmão, nos momentos até que não sabemos agradecer, como aos porcos, aquilo que recebemos como o dom de Deus. O Senhor tem uma palavra para todos nós aqui nesta parábola. Mas começa com um, que é o filho pródigo. Sair de ao pé do pai, afastar-se de Deus. Esta foi a primeira coisa que o filho pródigo fez. Afastou-se de Deus, caríssimos irmãos. Sabeis o que isso significa? Sabeis em que é que isto se traduz nas nossas vidas? No pecado. O pecado é sempre o momento em que nós nos afastamos de Deus. Sabem como é que eu explico muitas vezes aos pequeninos o que é o pecado? Eles entendem todos. Por isso, os pequeninos entendem, os adultos, façam favor, também possam entender. Eu digo assim aos pequeninos: o pecado é tudo aquilo que tu não farias, não dirias e não serias se Jesus estivesse ao teu lado. E todos nós percebemos. Reparem, se Jesus estivesse ao nosso lado, e nós somos filhos de Deus, e temos fé e acreditamos nisso, mas quando cometemos um pecado, se verdadeiramente acreditássemos que Cristo Nosso Senhor está ao nosso lado, quantos de nós não deixaríamos de o fazer? Todos! Se eu vos pedisse 10 segundos para fecharem os olhos e para pensarem num pecado que tenham feito nos últimos 2 dias, caríssimos amigos, se eu vos dissesse: agora Jesus está ao teu lado, terias feito ou não? A maior parte de nós tremaria e dizia: não, Senhor Padre, não, Senhor Padre. Não é? Porquê? Porque o pecado é o momento em que nós dizemos: Jesus, sai da minha vista. Sai daqui. Sai da minha vida. Não te quero ver à minha frente. E foi isso que o filho pródigo fez. Este filho, antes de ser pródigo, saiu da casa do pai, afastou-se. E depois o que fez? Gastou tudo. Sem Deus, caríssimos irmãos, na nossa vida nós gastamos tudo e não recebemos nada. Gastamos tudo sem Deus. E cansamos-nos sem Deus. E não recebemos nada no nosso coração. E o que é que aconteceu a este rapaz? Teve que, a certa altura, dar-se conta da situação em que estava, do mal que vivia.
Reparem como ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome. Fez a memória das alegrias de estar com Deus. A memória do que Deus já tinha feito com ele, do que o Pai tinha feito com ele na vida que levava, antes de ter partido. Caríssimos irmãos, é tão importante nós em todos os momentos da nossa vida, todos os dias da nossa vida, fazermos esta memória e este ato de fé de que Deus está connosco. E fazermos esta memória das coisas bonitas de Deus. Às vezes são coisas tontas. Sabem que no outro dia fizemos uma viagem de catequese, aqui, uns tantos casais amigos com os filhos, a Fátima. E no fim do dia, depois, quando estávamos a voltar, eu juntei assim os miúdos todos e disse: o que é que gostaram mais do dia de hoje? E a maior parte respondeu: da capelinha, outros daqui, outros dali, outros rezámos assim. E houve um que respondeu: do frango do almoço. É claro que estão a imaginar os pais. Os pais disseram logo: não digas isso. Mas porquê? Porquê? Porque foi a coisa que ele gostou. É a coisa que ele agrada e que, com alegria, pode oferecer e dizer a Deus: Senhor, eu te agradeço. Não foi o que este filho fez a certa altura? Lá em casa do meu pai, eu recebia tudo. Tinha tudo para agradecer. Tudo. E agora que fugi, não tenho nada. E por isso nada agradeço. E então dá-se aquele momento da conversão. O nosso coração sabe que é preciso voltar. Que é preciso voltar. Que é preciso encontrar novamente em Deus aquilo que o nosso coração espera por encontrar em Deus. Sabem que o coração humano, caríssimos irmãos, deseja ardentemente a Deus. O coração de cada um de nós que está aqui, mas o coração de todos aqueles que não estão aqui, mas se soubessem o que isto era, gostariam de estar. Todos aqueles que estão à nossa volta desejam Deus. Eu conheço um padre que me dizia assim: tu sempre que falares com alguém, a despedir-te ou no meio da conversa, põe sempre Deus. Isto antes de eu ser seminarista. Nem que seja um adeus. Nem que seja um até amanhã, se Deus quiser. Quer ele seja ateu, quer ele seja agnóstico, põe sempre Deus. Porquê? Porque quando a gente fala em Deus, desperta o coração humano naquilo que de mais profundo ele lá tem. E nós somos aqueles que, de certa forma, Nosso Senhor escolheu para despertarmos os corações. Porque estamos aqui. Estes todos que aqui estão e que o Senhor aqui reuniu, não é para sairmos daqui de coração cheio, apenas, mas é para que este coração cheio transborde para os outros corações. Não queremos ser o irmão invejoso que quer tudo para si. Se o Senhor nos dá, é para dar de graça o que de graça Ele nos deu. E por isso este adeus. Não é? Este filho, o que é que se lembrou a meio da sua vida, depois de tudo ter esbanjado? Que era filho. Algo que ele tinha esquecido há muito tempo. Esqueceu-se do pai, esqueceu-se de que era filho. Caríssimos irmãos, nós não podemos esquecer que somos filhos. É a grande lição, ou uma das grandes lições desta parábola. É não nos esquecermos que somos filhos, porque dessa forma não esquecemos quem é o nosso Pai, que Deus é nosso Pai. E por isso, caríssimos irmãos, não desistimos, confiamos. Sabeis o que acontece muitas vezes na nossa vida? É que nós deixamos de confiar em Deus. Reparem se não aconteceu. Graças a Deus o Senhor chamou-nos e estamos aqui. Mas a certa altura o Senhor percebeu que nós fomos perdendo se calhar um bocadinho de confiança. Sabem que no outro dia, numa daqueles casais que eu acompanho, um deles dizia-me uma coisa muito bonita. Diz assim: lembrei-me, isto só os pais é que têm estas coisas na cabeça, as mães não têm. Mas lembrei-me de pôr o meu filho, os meus filhos todos são 4, em cima do muro do quintal e tirar uma fotografia. Claro que o pai lembrou-se disto e a mãe começou a berrar, a dizer: eles vão cair, eles vão cair. Mas ele lá pôs os 4 filhos, um com 2 anos, outro com 5, outro com 7 e outro com 12. E a certa altura, depois de tirar a fotografia, que ficou muito bonita, virou-se para o filho de 2 anos e disse assim: salta! E o filho olhou para o pai e saltou. E o pai agarrou. Chegou ao filho dos 4 anos, 5 anos, e disse: salta! E o filho olhou e saltou.
Chegou ao filho dos 7 anos e disse assim: salta, filho. E o filho diz assim: ó pai, tu apanhas-me. E o pai olhou para ele: salta. E ele saltou. Chegou ao filho dos 12 anos, olhou para o pai e disse: eu deixo sozinho, muito obrigado. Caríssimos irmãos, é o que nos acontece tantas vezes e a tantos daqueles que estão ao nosso lado. Aconteceu isto. À medida que foram crescendo, em vez de crescer neles o conhecimento de que são filhos de Deus e de que somos filhos de Deus, fomos perdendo a confiança em Deus nosso Pai. E quando Deus nosso Pai nos chama a dar saltos na nossa vida, na escuridão tantas vezes que nos apresenta a vida diante de nós tememos e achamos que contamos só connosco. Caríssimos irmãos, este jovem, quando redescobriu que era filho, redescobriu novamente a confiança no Pai. E foi capaz de tudo. Até de olhar para o seu pecado e dizer: não é suficiente o pecado para me afastar de Deus. Porque Deus é suficientemente grande e tem um coração maior do que o meu pecado. E foi isso que ele fez. Sabeis, caríssimos irmãos, a santidade não é ser impecável. Se fordes perguntar a todos os que estão no inferno: pecaram? Eles vão todos gritar: nunca na vida! São os impecáveis. Estão todos lá. Se fordes ao céu perguntar aos santos: pecastes? Sabeis o que eles vão responder? Se calhar coram. No céu não se pode corar, mas se calhar coram. E vão dizer: todos os dias, venialmente, todos os dias. E nós perguntamos: então porquê é que estão no céu? E eles vão responder: porque não desistimos. E o Senhor um dia fez-nos conhecer que este não desistir é a fidelidade a Ele. Que este não desistir é a marca de todos aqueles que amam. Vê das mães e os pais que aqui estão. Aqueles que aqui estão, que amam alguém. Capazes de não desistir até ao fim. Ainda ontem uma mãe me dizia, não é? O meu filho chorou à 1h e eu: que fizeste? Levantei-me e fui vê-lo. E eu: muito bem. Mas chorou também às 2h e que fizeste? Levantei-me e fui vê-lo. E às 3 também. E às 4 também. A certa altura perguntei: mas não tens marido? Tenho, estava a dormir. É o amor que move e que faz não desistir. Caríssimos irmãos, hoje este filho faz-nos dizer: abre os olhos, não desistas. Santo Agostinho dizia assim: quando desistires e disseres basta na tua vida, morreste. Quando desistires e disseres basta na tua vida, morreste. Não é quando estás zangada ou zangado, triste, abatido, quase a desfalecer. Não é nesse momento que morreste. Nesse momento o Senhor está à tua espera. Continua à tua espera para voltares a Ele e pedires-lhe a força para voltares a lutar e para dizer-lhe que o amas. Hoje mais do que ontem. E por isso, caríssimos irmãos, este filho voltou à casa do pai. E o que fez o pai? Aquilo que fazem todos os pais. Correram para o filho. Correu para o filho. Antes do filho chegar, já está lá o pai. Já está o pai a cobrir de beijos o seu filho. E isto é algo, caríssimos irmãos, que nós não devemos ter medo de voltar para Deus. Sabem que, para terminar, há um escritor escocês que, a certa altura, pegando na parábola do filho pródigo, também faz assim um conto com essa parábola. Diz ele que um filho saiu de casa, afastou-se de casa e desonrou o pai, a mãe, o nome da família, tudo, esbanjou tudo o que tinha também. E foi preso. E passado muitos anos, quando pôde sair da prisão, escreveu uma carta ao pai a dizer: se me receberes e me perdoares, põe na macieira que está junto à estação do comboio um lenço branco. E ele meteu-se no comboio uns dias depois e foi para casa. Quando chegou à estação, ele ia com um amigo e não conseguiu abrir os olhos. Às vezes nós temos medo do perdão de Deus. É como se Deus nos desanimasse. E ele não conseguiu abrir os olhos. Teve que ser o amigo a dizer: abre os olhos. E quando ele abriu, tinha a macieira não com um lenço branco, mas cheia de lenços brancos. Cheia de lenços brancos em todos os ramos. É assim que Deus Pai nos acolhe. É assim que Deus Pai faz a todos aqueles que dele se aproximam. Rico em misericórdia para todos aqueles
que na sua fraqueza, na sua debilidade, saberem que o Senhor é o único que lhes pode dar o alento e a esperança. Não esqueçais que não há túneis escuros para um cristão. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Se meditássemos o suficiente na vida sobre o que é ser filho de Deus, caríssimos irmãos, sorriríamos muito mais. Teríamos muito mais alegria e felicidade em viver. E confiaríamos. Uma vez uma professora da primária contou, quando foi a inauguração do túnel do Recio, teve fechado durante muitos anos, e quando foi a inauguração do túnel, passado uns anos, convidaram, claro, o governo para ir no túnel, no comboio, no primeiro de inauguração, e depois assim os representantes, e numa das carruagens ia uma escola, e ela era a professora, que ia lá também. E a certa altura, como acontece sempre, a meio do túnel, na viagem inaugural, as luzes do comboio apagaram-se. E estão a ver o que é, naquela carruagem da escola, uma gritaria. As crianças a barrarem umas para um lado, outras para o outro. E há uma que está sentada, conta ela, muito serenamente e em paz. E ela estranha isso. E vai ter com ela e diz-lhe, não tens medo? E o rapazinho olha para a professora e diz, não. Porquê? E o rapaz responde, porque o meu pai é o maquinista. Sabeis, caríssimos irmãos, nos túneis e nas escuridões, nos apagões da nossa vida, por causa do nosso pecado, por causa das nossas debilidades, por causa da nossa pouca fé, um filho de Deus tem sempre esta consciência de que o seu pai vai à frente, de que o seu pai cuida de si, de que o seu pai é pai e que nós somos filhos. Que Nossa Senhora, que nós recebemos na cruz, nos dê esta graça de nos educar sempre e cada vez mais como bons filhos e sabermos que o nosso coração, tendo a Deus por Pai e a ela no céu como mãe, tem tudo o que é necessário para já neste mundo ser muito feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.